que é o Microsoft Azure? De acordo com a Camila Kamimura, que é a gerente de marketing do produto Azure da Microsoft, é uma plataforma de nuvem aberta e flexível que permite a rápida criação, implementação e gerenciamento de websites, softwares, aplicações, backup e muito mais. Ou de acordo com o próprio site da Azure, ela é uma coleção crescente de serviços de nuvem integrados que os desenvolvedores e os profissionais de TI usam para criar, implantar e gerenciar aplicativos por toda a rede global de data centers. Com a Azure você tem a liberdade para criar e implantar o que deseja usando as ferramentas, os aplicativos e as estruturas de sua escolha. Ok. Não tem como eu falar do Azure sem estar falando sobre a computação em nuvem, ou a Cloud Computing, até porque ele está integrado realmente nesse assunto, né? Nessa apresentação eu vou acabar falando mais sobre a computação em nuvem e no finzinho eu vou fazer a relação entre o Big Data e a computação em nuvem, que inclui o Azure, ok? Então vamos lá. Cloud Computing, o que é isso? É o fornecimento de serviços de computação, ou seja, servidores, armazenamento, banco de dados, rede, software, análise e muito mais pela internet, ou seja, a nuvem, né? As empresas que oferecem esse serviço de computação são denominadas provedores de nuvem e costumam cobrar pelo serviço de computação em nuvem baseado na demanda ou no uso do serviço. Agora eu vou mencionar 5 características básicas da computação em nuvem. A primeira diz que a computação em nuvem é self-service e sob demanda. Isso significa que o usuário pode contratar esse serviço de um provedor e utilizar a hora que quiser. Não depende de instalação, de um setup ou uma configuração complicada nem longa, certo? A segunda característica seria o acesso via internet de qualquer dispositivo, seja ele desktop, notebook, celular, contanto que haja uma conexão com a internet, né? A terceira seria recursos computacionais independentes, memória, HD, transferência de dados, processamento. Todos esses recursos podem ser contratados de maneira independente. O quarto seria elasticidade vertical e horizontal. O usuário pode aumentar ou diminuir os recursos da máquina quando desejar e pode duplicar ou aumentar a quantidade de máquinas à medida que a sua demanda cresce, certo? O quinto seria mensurável. O usuário ou contratante pode medir o consumo desse recurso e acompanhar o seu investimento na infraestrutura. Ou seja, de forma resumida, né? Self-service sob demanda. O usuário utiliza a quantidade de recursos que ele precisar, que ele julgar necessário. O acesso via internet a qualquer dispositivo, né? Qualquer dispositivo que contenha o acesso à internet pode ser utilizado. Computação em nuvem. Os recursos computacionais são independentes. Por exemplo, se o usuário precisar de mais memória, ou de mais armazenamento, ou processamento, ele pode contratar independentemente esses recursos, né? Não precisa ser apenas pacotes fechados, certo? Elasticidade vertical horizontal significa que o usuário tem essa liberdade, né, de aumentar ou diminuir esse pacote dele, esses recursos que ele contratou e está utilizando. E o mensurável significa que ele faz o acompanhamento, né, do uso dos recursos. Ok? Os usos da Cloud Computing. Criar novos aplicativos e serviços, armazenar, fazer backup e recuperar dados, hospedar sites da web e blogs, transmitir áudio e vídeo, fornecer software sob demanda, analisar dados para padrões e fazer previsões. E aqui entra o Big Data, né? A análise de dados. Por exemplo, a mineração de dados está fortemente ligada ao Big Data. Agora, os principais benefícios da Cloud Computing, né? Seria o custo, que elimina o gasto capital de compra de hardware e software, instalação e execução de data centers locais, que seriam racks de servidores, eletricidade, né, espaço físico, isso está sendo eliminado. Velocidade, até grandes quantidades de recursos de computação provisionados em minutos, que é simples, né? Você contrata um pacote, contrata, né, recursos e eles são liberados para você utilizar. Escala global, benefícios incluem capacidade de dimensionamento elástico.
Em termos de nuvem, significa fornecer a quantidade correta de recursos, por exemplo, mais ou menos energia de computação, armazenamento e largura de banda, quando necessário e no local correto. Produtividade exclui a necessidade de tarefas de gerenciamento para que as equipes de TI possam usar tempo para as outras atividades, já que ele é autogerenciável, né? Desempenho. Os maiores serviços são executados em uma rede mundial de data centers seguros, que são atualizados regularmente com a mais recente geração de hardware de computação rápido e eficiente. Isso oferece diversos benefícios em um único data center corporativo, incluindo latência de rede reduzida para aplicativos e mais economia de escalonamento. Confiabilidade. Facilita e reduz os custos de backup, recuperação de desastre e continuidade dos negócios, já que os dados podem ser espelhados em diversos sites redundantes na rede do provedor de nuvem. Ok? Ou seja, esses são os principais benefícios, né? O custo, a velocidade, a escala global, a produtividade, o desempenho e a confiabilidade. Agora eu vou falar dos modelos de serviços em nuvem. O primeiro e mais básico seria o IaaS, ou Infrastructure as a Service, né? Infraestrutura como serviço. Categoria mais básica de serviços, aluga-se infraestrutura de TI, servidores, armazenamento, redes e sistemas operacionais de um provedor de nuvem e uma base pré-paga. Compra-se um pacote básico, pode comprar um pacote melhor de acordo com a demanda. Entra bastante naquilo que eu estava mencionando anteriormente. Aí nós temos o PaaS, seria o Platform as a Service, ou plataforma como serviço. Serviços de computação em nuvem, que fornecem um ambiente sob demanda para desenvolvimento, teste, fornecimento e gerenciamento de aplicativos de software. Foi criado para facilitar aos desenvolvedores criar aplicativos móveis ou web rapidamente, sem se preocupar com a configuração ou gerenciamento de infraestrutura subjacente de servidores, armazenamento, rede e banco de dados necessários para o desenvolvimento. E como último e mais complexo, a gente tem o SaaS, que seria o Software as a Service. É um método para fornecer aplicativos de software pela internet, sob demanda e normalmente uma base de assinaturas. Com o SaaS, os provedores de nuvem hospedam e gerenciam aplicativos de software e infraestrutura subjacente fazem manutenções, como atualizações de software e aplicação de patch de segurança. Os usuários conectam o aplicativo pela internet, normalmente utilizando-se de um navegador web. Ok? Então são esses 3 modelos de serviço na nuvem, né? O infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Agora, com relação aos tipos de implantação em nuvem, nós temos a pública, ou seja, são de propriedade de um provedor de serviços de nuvens de terceiros e operadas por ele, que por sua vez fornece recursos de computação, como servidores e armazenamento pela internet. Como a nuvem pública, todo o hardware, software e outras infraestruturas de suporte são de propriedade e gerenciadas pelo provedor de nuvem. Você acessa esse serviço e gerencia sua conta usando o navegador web. Um exemplo de implantação em nuvem pública seria o próprio Azure. Com relação à privada, se refere aos recursos de computação em nuvem usados exclusivamente por uma única empresa ou organização. Pode estar localizado fisicamente no data center local da empresa. Algumas empresas também pagam provedores de serviços terceiros para hospedar sua nuvem privada. Uma nuvem privada é aquela em que os serviços e a infraestrutura são mantidos em uma rede privada. O que isso significa? Que todos esses recursos eles ficam numa nuvem privada, exclusiva, por exemplo, de uma empresa ou organização. No caso da nuvem pública, né, como se fosse uma própria infraestrutura para vários clientes diferentes. Na privada isso não acontece. E tem a mais comum, que é a híbrida, né, que ela combina as características da privada e da pública, ligados para uma tecnologia que permite que dados aplicativos sejam compartilhados entre elas. Ao permitir que dados e aplicativos sejam movidos entre nuvens públicas e privadas, a nuvem híbrida dá aos negócios mais flexibilidade e mais opções de implantação. Que é, igual eu falei, a mistura, né? Seria a mistura entre esses dois tipos, entre a nuvem pública e a privada. Seria a híbrida. Ok? Agora, continuando, o que a gente pode fazer com o Azure? A gente pode criar e publicar.
web apps, né? Aplicações, softwares criados com WordPress, Visual Studio, Node.js, etc. A gente pode criar uma virtual machine, no caso seria a virtual machine Windows, né? A gente cria e configura de acordo com a nossa necessidade. A gente poderia utilizar o SQL Azure, que é um banco de dados relacional construído com base no Microsoft SQL Server, porém só possui acesso à parte database, né? Não há necessidade de preocupação com hardware, gerenciamento de servidor, memória, etc. A gente usaria só a parte de database mesmo, que seriam a inserção, as consultas, a deleção, né? Essa parte de gerenciamento a gente não precisaria se preocupar. Machine Learning, Mobile Apps, por exemplo, publicar back-end do aplicativo na nuvem, Android, Windows Phone, iPhone, e Remote App, que é aplicativo rodando na nuvem, porém como se ele estivesse rodando localmente, mesmo estando na nuvem. Aqui tem um comparativo, né, que é essas são as plataformas de nuvem mais bem conceituadas hoje. Seria o Azure, o Google Cloud e o Amazon Web Services, né? Aí aqui eu coloquei uma matéria, se vocês tiverem interesse em conhecer. É uma matéria inclusive bem atual, ela é de 21 de março de 2017, né? Faz um comparativo aí entre essas três e suas vantagens e desvantagens. Ok? Passo a passo, eu falo do processamento, do armazenamento, localização, prós e contras, preços, ok? Só a título de curiosidade mesmo, se alguém tiver interesse em conhecer, ok? Tem esse comparativo aí. Ai, caramba. Ok. Desculpa aí, tá um pouco lento aqui a internet, pelo jeito. Ok. Aqui a gente tem na verdade ela caiu. Peço desculpas, minha internet caiu. Por isso que tá lento. Vou continuar desse jeito. Espero que não tenha problema. Ok. A gente tem a relação com o Big Data, né? Aí qual seria a relação feita? A computação em nuvem, ela foca em modelos de negócio, em que a computação é o serviço, ou seja, os usuários pagam para ter armazenamento de dados de forma escalável e sob demanda, que é o que eu já expliquei anteriormente. Já o Big Data, ele consiste nos softwares capazes de extrair e gerar valor de um grande volume de dados disponíveis em uma organização, de forma ágil e variada. Assim, precisa de um potencial elevado de processamento e armazenamento para conseguir transformar um grande volume de dados em informações úteis para uma empresa e que interagem com dados e informações que foram criadas e estão armazenadas na web, dentro do modelo de computação em nuvem. Ou seja, o Big Data ele precisa de serviços de nuvem, até porque o que importa para ele, em partes, né, uma pequena parte do Big Data seria a análise de dados, né? Como exemplo, eu poderia usar a própria mineração de dados, né? Quando, por exemplo, um usuário ele pesquisa na web determinado tipo de produto e compra esse produto, então a parte da mineração seria extrair esse tipo de produto que foi pesquisado e enviar para as empresas, né, para elas poderem fornecer esse serviço talvez de uma forma melhor, com preço melhor, enfim, esse é um tipo de informação preciosa, né? Isso tem a ver com o Big Data e o Cloud Computing. Ok, continuando. Entre as soluções que o Azure propõe, há uma seção denominada Big Data e Análise. Eu consegui arrumar a questão na internet, vou voltar à apresentação tela cheia. Ok. Entre as soluções que o Azure propõe, há uma seção denominada Big Data e Análise. Se vocês puderem ver, aqui eu estou no site do Azure, certo? A gente tem na categoria aqui soluções, ó. A gente tem Big Data e Análise, certo? Aí aqui, o próprio site me passou
HD Insight, o Data Lake Analytics e o Machine Learning. Eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre cada um deles. O HD Insight é a única oferta do Apache Hadoop de nuvem totalmente gerenciada, que oferece clusters de análise de software livre otimizados para Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafka e Microsoft R Server, com suporte de SLA de 99,9%. Implementa as tecnologias de Big Data e aplicativos de SV, como clusters gerenciados, com monitoramento e segurança de nível empresarial. Isso é o que a própria página do HD Insight fala, né? Lá no site da Azure. Inclusive coloquei a fonte aqui. Aí nós temos o Data Lake, que é um serviço de trabalho de análise sob demanda para impulsionar a ação inteligente. Desenvolver e executar transformação paralela de dados de forma massiva e processamento de programas em USQL, R, Python e .NET em petabytes de dados. Sem infraestrutura para gerenciar, você pode processar dados sob demanda, dimensionar instantaneamente e pagar somente pelo trabalho. Certo? Isso aqui está a fonte também, que é a página do Data Lake Analytics, lá no site da Azure. Ok? Aqui a gente tem as referências, né? E é isso aí. Um abraço aí, até a próxima.